Olá! Começando mais um Falando de Saúde. A entrevistada será a doutora Ana Lúcia Flores, ela que é gastro. Vamos falar sobre diarreia crônica. Doutora Ana Lúcia Flores, seja bem-vinda no Falando de Saúde, tudo bem? Tudo, obrigado, Cláudia. Doutora, vamos falar então sobre... Diarreia crônica. Nossa, doutora, que nome forte, né? Aham. Doutora, e existem muitos pacientes com isto mesmo? Porque, por exemplo, a gente que trabalha, que corre por aí, você acha que nem existe, né, paciente com isso? E existe mesmo, doutora? Muito. É muito frequente ter queixa de diarreia crônica. Às vezes a gente não imagina realmente que tenha tantas pessoas, mas é um número cada vez maior. Doutora, e o que causa diarreia crônica nos pacientes? São várias as causas, desde causas, por exemplo, medicamentosas, algumas causas infecciosas que não são frequentes, mas principalmente causa autoimune. Tem várias doenças autoimunes que podem ocasionar diarreia crônica. Qual que é mais conhecida, doutora? Eu ia dizer que assim, as duas principais hoje em dia e que vêm aumentando muito, principalmente todas as doenças autoimunes, não importa o sistema, elas estão aumentando muito hoje em dia, seria doença intestinal inflamatória, tipo as duas mais frequentes, doença de Crohn e retocolite ulcerativa, e doença celíaca, que é a alergia ao glúten. Digamos, são as causas mais frequentes que a gente encontra de diarreia crônica, mas podem ter outras causas, aí pode ser medicamentosa, pode algumas doenças que nem eu disse infecciosas, tipo doença de Whipple, mas são bem mais raras aí de acontecerem. Doutora, e a partir de quantos dias que o paciente ele fica com a diarreia e que ela pode ser chamada de crônica? Quantos dias ele tem que estar com a diarreia? Aí, assim, varia. Normalmente, a partir de 15 dias que mantém a diarreia, a gente considera como diarreia prolongada. E a partir, normalmente, de 30 a 45 dias de diarreia, mais já uma diarreia crônica. Doutora, este problema atinge o paciente, por exemplo, no trabalho, isso complica ele na questão de trabalho e também deixa ele, por exemplo, mais prisioneiro dentro de casa, sem vida social, por ele ter uma diarreia crônica? Deixa, compromete mesmo. Por exemplo, eu tenho muito paciente, principalmente se é adolescente, né, que com o quadro de diarreia crônica, que diz que fica, digamos, principalmente mais assim, envergonhado, então não quer ir para a escola, não quer sair mais de casa, porque é aquele que sempre imagina, sempre a primeira coisa que eles dizem é assim, não, eu chego num lugar, seja num restaurante, chega num barzinho, balada, então não vou mais. Sim. Porque aquele que a primeira coisa eu bato o olho e faço a verificação onde está o banheiro mais próximo. Nossa. Então, assim, é aquele que, para não correr esse risco, e acaba não saindo mais de casa. Então, assim, se é paciente idoso ou um paciente um pouco mais, um adulto um pouco mais velho, normalmente ele diz assim, principalmente idoso mesmo. Sim. Aí eu vou na missa, eu não quero mais ir na missa ou no culto, porque é frequente eu ter que sair no meio, porque eu tenho que ir no banheiro. Então, assim, ou começo com cólica, e aí todo mundo começa a olhar para mim e ver que eu estou ficando branco, eu estou ficando pálido, e eu acabo tendo que sair de onde eu estiver. Então, eu acabo não querendo mais sair, não quero mais viajar, não quero sair de casa. Então, acaba limitando muito qualidade de vida. Paciente em pessoas, por exemplo, em idade produtiva, digamos assim, são aqueles que, assim, muitos não conseguem ir trabalhar ou chegam atrasados. Então, assim, e acabam, às vezes, ou sendo chamado a atenção, ou ficando com vergonha de chegar atrasado, porque é aquele que, principalmente os primeiros horários da manhã, acabam com aquela frequência de eu tenho que ir no banheiro várias vezes e acaba atrasando. Né? Então, às vezes, são considerados como, de repente, até um mau funcionário, alguma coisa, e é pela
pelo problema da doença. E claro, quanto mais ansioso fica, Pior principalmente esse tipo de doença, como tem comprometimento Emocional, né, cerebral, doutora? emocional Sim. junto, acaba dando mais episódios de diarreia. É aquele que demora mais para sair de casa. E, doutora, é impressionante que o paciente com esse quadro, na maioria das vezes, né, eles omitem e eles não contam, né, para os gestores das empresas que eles estão passando por isso. E o que acaba complicando ainda mais, né? Ah, sim. Isso, por exemplo, eu tenho pacientes frequentes, agora até tem no caso, um adolescente, ele está quase perdendo a escola porque ele chega atrasado toda a aula. Ou começa a ter muita diarreia e acaba tendo muita cólica abdominal junto, ele acaba ficando em casa, porque ele não consegue chegar na escola. E ele já quase reprovou uma vez por falta, não porque ele não tem a capacidade de acompanhar a escola, não tem pela a frequência, digamos, de faltas que ele tem na escola. Que dó. Doutora Ana Lúcia, a questão da alimentação desse paciente, quando, por exemplo, a doutora direciona a alimentação, melhora a qualidade de vida deles? A grande maioria das vezes melhora, principalmente se for, por exemplo, pensando nas duas causas mais frequentes. Se fosse doença celíaca, que é alergia ao glúten, o tratamento é principalmente, assim, é unicamente, digamos, dietético. Então, mudar o tipo da alimentação. Então, é aquele que teria que dispensar, parar de comer, e assim, não é só durante um período de tempo, é para a vida inteira, né, teria que parar de comer o glúten, que é encontrado em quais produtos? Trigo, aveia, centeio, cevada e malte. Então, todos os alimentos que contivessem, mesmo que quantidades pequenas ou traços desses alimentos, não poderia comer. Suspendendo essa alimentação, ele passa a ter uma vida normal. Recupera a parede toda do intestino, que estaria atrofiada, e ele passa a ter uma alimentação normal, não tem mais essas limitações, tem algum sintoma quando acaba tendo alguma contaminação cruzada. Já os pacientes com doença intestinal inflamatória, dependendo do tipo da doença, principalmente se for doença de Crohn, pode, conforme o tipo da doença, ser uma doença mais estenosante, em vez de uma doença inflamatória, alterando o tipo da alimentação também melhora o sintoma. Então é aquele que não comer exageradamente em fibras, em folhas, produtos que estão mais gases, que não são tão absorvidos, diminui bastante sintomas. Então, tudo que é muita folha, tudo que é muito leite, muito derivado de leite, muito refrigerante, a gente tem que acabar diminuindo para não ter mais sintomas, né? Então, realmente, mudando a alimentação, melhora bastante a qualidade de vida também. Doutora, e a importância para estes pacientes é que eles procurem ajuda médica, né, doutora? Porque não tem como se automedicar sozinho, porque isso acaba complicando o quadro, mascarando o quadro, né, doutora? Ah, sim, ainda mais que assim, diarreia crônica, diferente do quadro de diarreia aguda, diarreia aguda, normalmente a gente acaba usando, claro, além da dieta, lactobacilos, usa alguma medicação sintomática e é frequente ter que usar algum tipo de antibiótico. Na diarreia crônica, não. É muito mais difícil, é mais complicado e os tratamentos normalmente são tratamentos prolongados ou, mais frequentemente, para a vida inteira. E são medicamentos que envolvem desde anti-inflamatório específico para o intestino, no caso da retocolite ulcerativa, até medicamentos imunossupressores ou até imunobiológicos para doença intestinal inflamatória. Então, são medicações que a gente não consegue fazer uma automedicação. Com certeza. E assim, mesmo que conseguisse, também não deveria, porque são aqueles que a gente tem as indicações corretas para começar, porque eles acabam tendo seus efeitos colaterais, né? Então, sempre a gente tem que avaliar o momento e o risco e o benefício para cada patologia, para cada indicação, para cada patologia que for feito o diagnóstico, né? Doutora Ana Lúcia, eu observo que a doutora ama o que faz, né? A doutora tem todo esse cuidado, né, com cada paciente, com cada atendimento. Se fosse para você ser médica, você seria novamente?
Apesar de que todas as dificuldades eu acho que seria novamente. Doutora, uma pergunta até que nós recebemos, né? A doutora tem inúmeros pacientes. Quando a doutora sai na rua, você acaba reconhecendo todos os pacientes ou não? Todos não, mas assim, eu tenho memória fotográfica. Ai, então, assim, eu tenho problema com nomes e da onde, às vezes, eu conheço. Às vezes eu olho e digo assim, eu penso, mas eu conheço. Sim. Aí eu fico tentando lembrar da onde eu conheço. Eu disse assim, mas a memória fotográfica eu tenho. Os pacientes que que eu vejo mais frequente, que são algumas doenças crônicas e que a gente acaba vendo com uma certa frequência até assim anual, ou de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, esses eu lembro com certeza. Sim. Os que são menos frequentes de ver no consultório, mais às vezes pontuais, de quadros mais agudos, eu posso não lembrar. Eu lembro da fisionomia, mas não lembro da onde. Que bacana. Doutora Ana Lúcia, né? Então, assim, obrigada pela sua participação, né? E que os pacientes aí que estejam com esses sintomas, né, que agendam a consulta e que procuram ajuda, né, doutora? Então tá jóia. Doutora, muito obrigada e até o próximo. Até. Obrigada. E a vocês que nos acompanharam em mais este Falando de Saúde. Tem alguém com este problema na tua família? Ficou preocupado ou preocupada? Agenda uma consulta. Obrigada pela tua companhia e até o próximo.